Olá, essa próxima experiência é bem interessante. Ainda vamos abordar o tema empuxo, uma força, né, que um fluido exerce sobre um objeto nele imerso, de tal forma que essa força é de baixo para cima, se opondo à força gravitacional, e o módulo dessa força é igual ao peso do volume do líquido deslocado, né? O volume do líquido que é deslocado, e agora eu determino o peso dele, né? Esta próxima experiência é interessante porque o Cláudio nos levanta agora uma questão curiosa. Ele tem aqui água, né, dois fluidos, né, e álcool. Não dá para perceber pela cor, né? Parece ser o mesmo, mas não é, né? O álcool tem uma densidade um pouco menor do que a água, né? E ele também utiliza uma vela que tem uma densidade intermediária entre esses dois, né? E o problema que ele coloca, e ele vai resolver agora na prática, né, é o seguinte: eu posso criar um castiçal aqui, né, com uma vela, e a vela, quando acesa, ela vai perdendo, né, vai diminuindo o volume dela, né? Vai reduzindo o volume, porque queima a vela, né? Então, a questão é, o que acontece quando imerso nesse fluido ou quando imerso nesse fluido? O Cláudio vai dar a resposta. Bom, vamos lá. Então, a vela, quando colocada na água, ele vai afundar até um certo ponto, né? E vai ficar com uma porcentagem do seu volume para fora. Né? Aqui houve um equilíbrio. A força-peso, que é a massa vezes a gravidade da vela, com a força de empuxo para cima, que é o peso. Há um equilíbrio das duas aí, né, nesse caso, né? O peso da água deslocada. Não preciso usar todo o volume da vela, né? Não, exatamente. Porque esse volume que a vela deslocou é o peso da água, né? Exatamente igual ao peso da água que foi deslocado, né? E esse peso, no caso, vai ser, a força de empuxo vai ser para cima. Né? Então, houve equilíbrio da força-peso da vela e a força de empuxo da água. Então, a questão é a seguinte: se eu acender aqui a vela vai sendo consumida, ou seja, o seu volume vai diminuindo. Se o seu volume vai diminuindo, o empuxo também vai diminuindo, né? Então, a pergunta é, o que vai acontecer? Será que a vela vai subir? Né? Será que a vela vai afundar? Ou será que ela vai continuar do mesmo jeito que está? Então, a questão é a seguinte: conforme ele vai sendo consumida, a vela, o volume diminui. Porém, a massa também diminui. Então, o empuxo diminui, mas o seu peso também diminui. Né? Então, no caso, a porcentagem que vai ficar para fora aqui da água vai ser constante. Né? Uma outra maneira de explicar isso: a densidade da vela, ela não se altera. Então, se a densidade não se altera, ele vai continuar flutuando, né, da mesma forma que está agora. Então, se eu tiro agora essa vela e coloco no álcool, né, agora veja que ele afunda. Ela submerge, né, completamente, né? Exatamente. Afundou. Né? Nesse caso, o peso dele acaba sendo maior do que o próprio empuxo gerado pelo álcool. Né? Por quê? Porque o peso do álcool deslocado pela vela é menor do que o próprio peso da vela. Né? Então, a densidade do álcool, portanto, menor do que a densidade da vela. Então, são dois casos, né, em que um corpo ele flutua se a sua densidade for menor, né, do que do líquido. E afunda caso a sua densidade seja maior do que o fluido. Em outras palavras, o empuxo maior que o peso, o empuxo menor do que o peso. É porque, nesse caso, né, ele desloca um volume que é igual ao volume da vela. Isso. Não é isso? Porque a vela está completamente submersa, né? E mesmo isso não é suficiente, né? Isso, exatamente. Ele acaba afundando. O empuxo, não é suficiente. Neste caso, né, ele acaba sendo menor do que a força gravitacional. É isso, né? Exatamente.